Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Para você que está nos acompanhando, nós estamos falando sobre família, tá? E eu falei sobre o comportamento do marido, o comportamento da mulher. Falei também que não importa você mulher, você marido, que já foi casado, teve outra relação e se converteu, tá? Você errou, você adulterou no passado, mas você não tinha o conhecimento de Cristo Jesus. Então aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas ficaram para trás. Mesmo porque pela lei da consequência do pecado, você não pode desfazer o mal que você fez quando você era afastado de Cristo, quando você levava uma vida mundana, tá? Mas e quanto ao cristão? Quanto o homem e a mulher temente a Deus, tá? Como é que deve ser a vida sentimental deles? Então eu vou trazer para você a orientação que Paulo deu a Timóteo, a respeito dos bispos e diáconos. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira a trabalhar, fazer a obra de Deus, excelente obra almeja, tá? Então, muita gente quer fazer a obra, muita gente quer trabalhar para Jesus, né? Quer ser útil na presença de Deus. Não pense você que fazer a obra de Deus é estar com paletó, gravata em cima do altar e o microfone na mão, tá? Quem está na porta está fazendo a obra de Deus. Quem está limpando está fazendo a obra de Deus. Quem está evangelizando, especialmente quem está na rua evangelizando, falando de Jesus, levando a alma para a igreja, está fazendo a obra de Deus. Mas diz assim, verso 2: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Então aquele que está com o microfone na mão, aquele que tem cargo de pastor, aquele que é autoridade na igreja, tá? O bispo, ele tem que ser irrepreensível. Então aquela historinha de que eu estou na igreja olhando para Jesus e não para o homem, já caiu por terra aí. Aquela historinha de que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, tá? Isso é ditado profano, isso é ditado diabólico, isso é coisa do inferno. Próxima mensagem eu vou falar sobre isso, tá? Então, o bispo, o pregador do evangelho, ele é irrepreensível. Continua. Esposo de uma só mulher, tá? Nada de ser pastor garanhão, pregador, tá? Nada de estar se fazendo de vítima para estar casando e descasando várias vezes. E aí continua, porque tem muito casamento que acaba, porque tem muito marido que acaba com casamento, por causa disso aqui, ó. O bispo, ele tem que ser temperante, cuidado com as palavras, sóbrio, nada de andar manguaçado, bêbado, tá? Modesto, nada de se sentir superior, hospitaleiro, se depender dele para ajudar, tirar as pessoas da rua, alimentar, ele vai fazer. Apto para ensinar. E ele é apto para ensinar quando ele se prepara. Hoje a pessoa chega na igreja no dia, no outro está pregando, tá com o microfone na mão, dirigindo a igreja. Está ensinando o quê? Qual a história de vida que essa pessoa tem como pregador do evangelho, como pastor? Qual é a história de vida que essa pessoa tem para servir de testemunho para a igreja? Não tem nada. Ah, porque Jesus mudou a vida. Sim, meu amigo, mas você tem um tempo de prova. Você tem um tempo para mostrar que você mudou. Tem um tempo de prova, tá? Então, não dado ao vinho, não violento, pastor aí retado, armado, matador, cuidado, viu? Não violento, cordato, inimigo de confusão, não avarento, tá? Então, quem faz a obra de Deus
não pode gostar de confusão. Tem gente que fica dando quixote. Dar quixote para a mulher já é feio, tá? Soltar piada para a mulher já é feio. Imagine para homem. Tem homem que é provocador, soltador de piada, vai se converter, tá? Isso é coisa de moleque. É coisa de... na verdade, é ato de coisa pior, de gente pior. Mas eu vou me conter com moleque. Continua. Que governe bem a própria casa. Então, aquele que prega o evangelho, ele tem que governar a própria casa, criando o filho sob disciplina, com todo respeito. Aí, filho de pastor vende droga, filho de pastor rouba, filha de pastor ama traficante, ama ladrão, né? Tem a música aí que tá bombando aí, que é mulher de ladrão, e virou moda. E muitas vezes quem está rebolando quem é a filha do pastor. Isso quando não é a mulher. Diz assim: se alguém não sabe governar a própria casa, não vai governar a casa de Deus. Então, não adianta eu querer botar moral na igreja, não adianta eu querer botar moral na vida das pessoas, se a minha casa é uma bagunça. Minha esposa não pode contar comigo, meus filhos não podem contar comigo, meus filhos não podem confiar em mim. Uma coisa é eles não concordarem 100% por eu ser uma pessoa exigente, uma pessoa séria. E muitas vezes tem pessoas que acham que existe um meio termo, mas não existe meio termo. Deus não vê colorido, Deus vê preto no branco, não existe meio termo. E se eu não consigo governar a minha casa e colocar ordem na minha casa, então a igreja vai ser o que você está vendo. O que é que você está vendo na igreja hoje? Adultério, fornicação, prostituição, fome, miséria, doença, tá? E em parte a igreja é culpada, mas a culpa Deus coloca sobre o pastor, sobre o anjo da igreja. Ao anjo da igreja tal, escreve. Ao anjo da igreja tal, escreve. É o anjo da igreja que é responsável pelo andamento da igreja, pela vida das ovelhas. Então, se você não consegue, viu, homens? Eu falei muito sobre as mulheres e está na hora de falar um pouco com os homens, em especial aqueles tirados a autoridade dentro da igreja. Se você não tem cuidado com sua esposa, se você não tem cuidado com seus filhos, se você não tem testemunho de homem casado, você não pode governar a igreja de Deus. E tem até alguns homens, e eu já fraguei alguns chamados homens de Deus com brincadeiras de mau gosto, com outros chamados homens de Deus como se fossem bêbados e mudanos. Brincadeiras de desrespeito a si, de desrespeito ao próprio corpo, de desrespeito ao seu gênero e de desrespeito à família, tá? Como é uma mensagem de canal, uma mensagem aberta, não dá para eu ser muito detalhista, mas eu acho que você aí do outro lado já me entendeu. Não seja neófito, tá? Então, não adianta a pessoa chegar na igreja hoje e amanhã ter cargo querer fazer as coisas da igreja. Para não suceder que se soberbeça, se sinta autoridade e incorra na condenação do diabo. Faça exatamente aquilo que o diabo quer. No verso 11, tá? Porque agora vai falar sobre o comportamento pessoal do bispo e eu estou pregando com relação à família. No verso 11 diz assim: da mesma sorte quanto as mulheres, viu? E aí eu estou falando membra, estou falando obreira, estou falando diaconisa, estou falando pastora, missionária, profetisa. Da mesma sorte as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, tá? A roupa que você veste, mulher, o jeito que você anda, mulher,
o jeito que você fala, mulher, o jeito que você sai agarrando e beijando os homens da igreja, mulher. Vigia, mulher, olha a tua vida, respeitáveis. Aí tem outra coisa também, viu? Não maldizentes. Tem mulher que tem uma língua gigantesca, né? A serpente, já viu aquelas sucuris, anacondas, aquela coisa de filme? São verdadeiras, né? A língua da mulher é aquele bicho, aquele monstro ali. Tem mulher que não para a língua quieta. Não bota no comentário se você conhece alguém assim, não, por amor de Deus. Não estou dando corda para isso, não. E se você também é assim, não se identifica, tá? Primeiro, a Bíblia diz que você tem que ser cedo para ouvir, tarde para falar. Segundo, não seja maldizente. Você tem alguma coisa, mulher, contra seu marido, que você não gostou dele, que você não concorda com ele, senta com ele. Amor, vamos mudar isso. Olha, vamos mudar essa conduta dentro de casa. Não gosto quando você me trata assim. Você pode chegar e conversar com ele. Você pode se abrir com ele. É seu marido, é seu amigo. Você pode conversar com ele. O que você não pode é ele chegar e você tá soltando piadinha, tá provocando, tá falando mal dele para as outras pessoas, tá falando mal dele para os seus filhos, tá? Uma mulher cristã, uma mulher casada cristã, ela não pode ser maldizente, ela não pode, ela tem que ser primeiro respeitadora e depois ela tem que controlar a sua língua. Continua. Temperantes, antes de falar, meça suas palavras, tá? E olha, um detalhe, as pessoas que mais ofendem são as pessoas mais fáceis de ser ofendidas, as pessoas mais rudes, mais briguentas, mais estúpidas, mais ignorantes. Eu estou dizendo porque eu já banquei o efeito espelho, tá? Não aconselho você fazer isso não, mas eu já fiz. Já peguei pessoas rudes, pessoas ignorantes e tratei no mesmo nível e mantive a postura, porque esse tipo de gente não tem posição, não tem postura. Eu mantive a postura. E essas pessoas, né, ficaram agoniadas, e porque me trata assim, não sei o quê, e tá me ofendendo, e tá me machucando. As pessoas que mais machucam, as pessoas que mais ofendem, as pessoas que mais ferem, são aquelas que são mais sensíveis a se machucar e encontrar ofensas onde não existe, tá? Tem pessoas que já têm complexo do ofendido, tem pessoas que já têm complexo do maltratado. Então, mulheres, seja temperante, tá? Cuidado no falar, cuidado no agir e principalmente não faça julgamento precipitado sobre nada. Continua. A mulher tem que ser fiel em tudo. Mulher, você sabe por que casamento não dá certo? Porque tem mulher que não é fiel nem a ela mesma. Tem mulher que não sabe nem sobre sua própria identidade. Quantas pessoas aí bebem por causa dos outros, fumam por causa dos outros, aí se tornam bêbados, fumantes viciados, drogados, porque foram seguir a onda dos outros. Quantos aí não têm identidade própria, não sabem fazer a própria escolha, em todos os sentidos? Tem pessoas hoje que querem seguir uma fé que não conhece. Hoje, cada vez mais as pessoas tentam pregar a inexistência de Deus, mas se for chamado de endemoniado, se ofende. Por que está se ofendendo? Inclusive, no momento certo eu vou falar sobre isso. A justiça saiu condenando pastores aí, porque tratou algumas pessoas, inclusive, que se declararam ateus, não acreditar em Deus. E a justiça hoje cada vez mais
se declara não acreditar em Deus, se declara longe de Deus, né? São Paulo está vivendo isso aí, as ordens da justiça contra Deus, e veja o que vai acontecer com esse país, tá? Veja o que vai acontecer, veja o que foi que muitos de vocês escolheram. Está se proibindo Deus em câmaras de vereadores, está se proibindo Deus em Assembleia Legislativa, está se proibindo Deus em julgamento judiciário, está se proibindo Deus nas escolas, tá? Tenta para responder uma pergunta para mim. Tenta aí, vê se alguém consegue me dar uma resposta convincente. Tem pessoas desse canal que é formado em pedagogia, tem pessoas desse canal que são professoras. Responde para mim a seguinte pergunta: por que tiraram das escolas a matéria religião e não tiraram das escolas a matéria filosofia? Qual o valor que uma tem em detrimento da outra? Porque uma é mais importante que a outra. Eu gostaria que alguém nesse canal, gostaria que você mandasse essa mensagem para algum professor, para alguém que entenda, né? Que com certeza vai me dar uma aula no comentário e vai explicar, né? O desprezo ou desmerecimento da matéria, da existência da matéria da religião, e vai explicar a importância da filosofia. Eu só quero lembrar aos professores, todo dia, professor, quando você entrar na sala de aula, tá? Manda esse recado para qualquer professor que você conhecer. Todo dia que você, professor, entrar na sala de aula, lembre que você está vivo. Lembre que a violência da escola não está pior. Lembra que as crianças não estão tudo com faca, com arma de fogo, tocando fogo em tudo, porque ainda existe igreja, ainda existe gente como eu, falando de Jesus, pregando o evangelho e orientando, mesmo que muita gente não tenha tempo para ouvir, não tenha tempo para aprender de Deus, porque acha que sabe tudo. Então toda vez que o professor que acha que é mais merecido a matéria da filosofia do que a religião dentro das escolas, entrar numa sala de aula, cuidado, porque quanto mais as pessoas se afastarem de Deus, mais propício você está na ponta de uma lança, de uma faca ou na frente de uma arma de fogo. Porque quanto mais as pessoas se afastarem de Deus, mais elas vão se odiar, mais elas vão fazer mal umas às outras. Jesus disse, aprenda, deixo-vos a paz, minha paz vos dou, e não é como o mundo a dá. Então, mulheres, fiel em tudo. E diáconos, viu? Aí tem gente que acha que está falando só de pastor. Diácono significa servo. Então, servo, você é servo de Deus? Você serve a Deus de alguma forma? Você segue a Deus? Diácono, seja marido de uma só mulher. Viu? Homem de Deus, para de ser galinha. Diácono, seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o seu serviço diante de Deus alcançarão para si mesmo respostas divinas e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, por favor, senhores e senhoras, lembrem que a vida familiar cristã é muito diferente da vida familiar do mundo, tá? E o neófito, aquele que mal chegou na igreja, que mal apareceu, ele está cheio de ideias do mundo. Abandone. Jesus disse
Paulo também diz: abandona a velha criatura. Você é nova criatura. Você é nova pessoa na presença de Deus. Eu espero que até aqui a mensagem sobre a família tenha ajudado você. Próxima mensagem eu vou falar sobre testemunho e sobre exemplo, tá? E até então eu acredito que eu fechei falando sobre casamento, falando sobre relação marido e mulher. Mas se eu deixei alguma coisa por responder, se eu não falei sobre determinado assunto, se eu me passei, manda para mim a mensagem. Pastor, explica melhor sobre esse assunto, ainda referente à família, e eu vou explicar em nome de Jesus, para que você aprenda, para que você coloque em prática o que você está aprendendo aqui no canal e seja abençoado por Deus. Mas agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Teu nome seja glorificado e exaltado. Meu Deus amado e meu Pai, Te agradecemos por esse dia, por esse momento que nós nos reunimos em oração, por esse momento que mais uma vez aprendemos através do mensagem diária. Quero Te pedir, Senhor, vem visitar cada homem, cada mulher, cada pessoa que pensa em construir uma família, cada pessoa que tem construído uma família, cada pessoa que tem lutado para não destruir a família. Meu Deus, olha essas mulheres, esses homens que muitas vezes estão fazendo a Tua obra, mas estão passando por momentos de tribulação, por momentos de confusão no casamento, na relação entre pais e filhos. Meu Deus, vem agora, eu te peço, estenda Tuas mãos santas e poderosas para abençoar a cada uma dessas pessoas que se reúnem juntamente comigo, a cada uma dessas pessoas que se coloque em oração juntamente comigo. Esse homem que perde por si sua esposa e seus filhos, essa mulher que perde por si seu esposo e seus filhos, esses filhos que clamam por seus pais. Meu Deus amado e meu Pai, eu sei que muitas famílias sofrem o grande golpe da inveja, porque muitas pessoas são infelizes no casamento, muitas pessoas não têm uma boa relação familiar e levam esse peso espiritual para o chamado amigo ou até mesmo o chamado parente. Te peço, meu Deus, que a Tua presença esteja agora sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Te peço que a Tua presença esteja agora na casa dessa pessoa, repreendendo toda maldição, repreendendo todo espírito do invejoso, repreendendo todo espírito maligno e enganador que tem provocado a miséria, o ciúme, o desconforto, o descontentamento. Meu Deus amado, que a Tua presença esteja nesta casa, revigorando as forças, a fé, a esperança de cada uma dessas pessoas que oram comigo em nome de Jesus. Meu Deus, todos os dias, com poucas falhas, eu tenho apresentado essa água. Eu peço ao Senhor, meu Deus, essa pessoa que tem participado, que tem ungido essa água, porque tem um propósito. Tem alguém da família doente, ou ela mesma precisa se sentir curada, liberta e abençoada. Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, quando essa pessoa tomar desta água, que seja transformada pelo Senhor, que nenhuma enfermidade, que nenhuma perturbação resista o poder de Deus contido nesta água. Meu Deus, eu quero te apresentar cada coluna. Essa pessoa, meu Deus, que participa desse canal como coluna,
através da sua oferta. Essa pessoa, meu Deus, que vê no comentário e faz a sua ajuda através do seu Pix. Espírito Santo, lembra dessa pessoa. Quando estiver trabalhando com a família, lembra dessa pessoa, meu Deus, para proteger a ela, a família, os bens e tudo que tem. Lembra, Senhor, que essa pessoa é coluna, é muito importante na existência desse canal, porque essa é a vontade de Deus. Que elas abençoem, que essas pessoas abençoem o canal para serem abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Você crê? Estenda as duas mãos na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos e as vitórias que vêm de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.